Bem com vocês, tudo em paz? Eu preferia estar filmando canário, né? Mas eu vou dar um tempo ainda para mostrar as aves. E agora eu estou começando a fazer uma separação, então em breve aí prometo que o que vocês verão são as aves, os filhotes, enfim. Tinham me pedido para falar sobre alguns assuntos e, em primeiro lugar, sobre fel. Eu tenho visto aí que o amigo Celso sempre pede informação de fel e de fato não tem muita informação disponível nos canais na internet por aí. Mas eu diria o seguinte: o melhor local para você procurar informações sobre uma cor específica, asa cinza, mogno, fel, urucu, sei lá o que mais, né? Opalinos. O melhor canal de informação são os criadores dessas cores, evidentemente. No caso específico do fel, eu tinha pedido informações para um colega criador, mas ele até me escreveu dizendo que tinha esquecido, que ia mandar em breve, e acho que esqueceu novamente. Então eu estou aguardando esse material. Eu até havia solicitado ao Celso aí que deixasse o e-mail, que eu ia enviar a informação que eu recebesse para ele. E aí comecei a receber um monte de e-mail como se eu tivesse alguma informação. Então, como deixar e-mail em rede social, nos comentários, é um negócio meio complicado, então eu vou fazer o seguinte: eu vou ver se consigo alguém para gravar um vídeo sobre fel. Eu sei que existem grupos, não, eu acho que existe um grupo especializado em fel, criadores de fel. Eu vou tentar falar com o meu amigo Vinícius Bigoto para ver se ele faz parte desse grupo, se ele consegue incluir você, Celso. Mas eu acho que precisaria ter o WhatsApp, não sei se você tem, enfim, entre em contato aí comigo. Me pediram para falar também vários assuntos direcionados com preventivos, medicação, doenças e outras coisas. Eu vou dizer que eu não abordo esses assuntos aqui por um simples motivo que, muitas vezes, quem está assistindo do outro lado tem lá a sua ave com problema, por isso que está buscando informação, e não sabe exatamente o que a ave tem. Então as soluções que aparecem, né, são as mais diversas. E o que faz o iniciante? Olha, pelo que eu estou vendo e analisando e ouvindo, isso aqui deve ser a doença A. E compra o remédio para a doença A. E aí, pode ser até que seja a doença A, mas aí o que ele faz com a medicação? Não aplica na dose correta, não aplica pelo período correto. Então, pelo ouvir dizer, o que acontece com a sua ave? Piora. Ah, não resolveu o problema. Aí ele parte para achar que não era a enfermidade A, é a enfermidade B. Então o que ele faz? Remédio para a enfermidade B, antibiótico, sei lá o que. Enfim, de vez em quando até Ivomec, porque dá-se Ivomec até para dá-se Ivomec até para gripe, né? Parece uma aspirina Ivomec, serve para tudo. Então, o que acontece? Você vai debilitando a ave até que ela morra. Por isso que eu não abordo esses assuntos, eu não quero falar. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, para aparecer o relógio no mesmo horário, né? Algum dia eu vou trocar a pilha e ver se esse relógio funciona. Então, por esse motivo, eu evito falar, não quero falar sobre esses assuntos, é um assunto delicado. Outra questão é a tal história dos portadores. Lá no canal do Matos Viana, do meu amigo Maicon, um abraço para você, Maicon, quando você algum dia assistir o meu canal, você retribui um abraço aí, tá certo? O que acontece? Ele fez alguns vídeos com o Brasina e o Brasina discorreu até sobre alguns portadores, até teve algum problema em função de asa cinza, enfim, teve alguma polêmica e tal. Mas o que acontece? Principalmente para quem está iniciando, a melhor dica que eu posso dar é a seguinte: pare de se preocupar com histórias de portadores ou de histórias de você vai precisar da cor A para isso ou para aquilo, você vai precisar da cor B. Se você não estiver contente com a cor que você está criando, com as matrizes que você tem, com a prole que você tirou dessas matrizes,
Se for uma insatisfação com os filhotes, primeiro, já falo, se você é iniciante, você tem que esperar a muda. O canário muda muito no período até ficar adulto, até ficar pronto para o concurso, para você poder analisar se ele está ou não muito diferente dos pais. Espere a muda, espere chegar abril ou maio para você analisar, tá certo? Não se decepcione rapidamente com os filhotes. Segundo ponto, se você é iniciante, está insatisfeito com os filhotes, olha, de fato esse casal não rendeu nada que conseguisse algum resultado no concurso. Eu deveria ter usado isso ou aquilo. Não. O que você deveria fazer? Investir em matrizes melhores. O primeiro passo é esse. Não entre na história de que precisa da coral B ou C, ou que precisa do portador D, E, F. Primeiro você adquira aves melhores. Aí com aves melhores, eu te garanto que no concurso do seu clube você vai classificar, e pode até classificar no brasileiro, dependendo da cor, dependendo da qualidade das aves que você tem. Tem aí a playlist neste canal aqui sobre genética básica, que pode te ajudar a melhorar o nível do plantel a partir de matrizes de qualidade. Sem isso, nada acontece. E eu sei muito bem que quando a gente está começando, é difícil a gente investir tanto dinheiro numa ave. É um absurdo, eu acho caro. Então, você está acostumado a comprar pé duro, ou a comprar aves de criadores aí de fundo de quintal e pagar os seus R$150, R$100, R$80. Cara, a criação de canários de cor para concurso é outro patamar. Então, uma ave, mais ou menos, no mínimo, você vai pagar aí R$150, R$200, enfim. Os criadores vendem aí em lote a R$30. Se alguém comprar 100 aves ou 200 aves, né, eles vendem em lote aquelas aves que eles não utilizarão, que são de uma qualidade ruim ou que deram problema, enfim. A maioria deles dispõe dessas aves, ninguém vai ficar com aves saindo pelo ladrão, né? Enfim. Mas a questão é essa, é difícil mesmo você ter coragem para investir, principalmente se no seu criador ainda, você tem dificuldades de manejo. Então, primeiro, as aves não criam bem, os adultos morrem, os filhotes morrem, os ovos não eclodem, você tem uma série de dificuldades. Você não vai investir um capital, que é muitas vezes um dinheiro bem considerável, num canário, se você não tem certeza que no ambiente que você os coloca, eles vão ter condição de ter uma vida tranquila, acasalar e ter os filhotes crescerem saudáveis até você levar no concurso e assim por diante, né? Você está sempre tendo um problema ou outro problema. Então, se você está nesse ponto ainda, de fato não adianta você investir enquanto não resolver essa situação, tá? Eu no começo criava num local inapropriado, inclusive junto com os cães. Meus cães ficavam embaixo, né, no corredor, e as aves ali pelas paredes. Então não é um local apropriado, né? Evidente que não é. Então eu perdi alguns filhotes, eu perdi algumas aves nesse período. E depois que eu ajeitei aqui o meu canarinho, ainda improvisado, né? Afinal, só estou criando há 10 anos, mas está improvisado ali na lavanderia, mas está com tela na janela, um ambiente fechado. Eu não perco filhotes e raramente perco um adulto, e raramente tenho problema, tá? Então, você tem que ter um ambiente confortável para as aves. As aves não têm para onde correr, né? E outro problema que é muito comum, que acontece bastante, é o seguinte: suas aves já estão legais, já estão bem acomodadas, está tudo legal com elas, né? E o que acontece? Você começa a trazer aves de fora. E aí não faz a quarentena adequada. Então, tanto as aves que já estão acostumadas com as bactérias, fungos e vírus e tudo que está circulando no seu criador, tá certo? Porque não é um ambiente inerte, o seu criador, por mais hospitalar que ele pareça, né? Ele não é um ambiente inerte. Então tem ali uma cultura toda ali circulando, tá certo? Suas aves estão tranquilas ali, estão adaptadas. Você traz um elemento externo, tanto pode prejudicar esse elemento que veio de fora, quanto esse elemento que vem de fora trazer também novos patógenos ali para o seu criador e prejudicar tudo de novo.
Então, por isso que é importante a quarentena, que ninguém faz direito. Ah, vou jogar um Vircon, vou jogar põe um Ivomec e jogo ali um Regente ali, ou pingo um Frontline neles e tal, e coisa. E esqueci o nome do Frontline, acabei falando o nome de um produto, né? Enfim, a gente deixa escapar, mas enfim, você dá um cuidado assim, dá um banho neles e coloca eles lá juntos com os outros, né? Ou junto com os outros, depende de quantos são, mas enfim. E aí tá feita a festa, né, pessoal? Pode não acontecer nada, ou pode, depois de um período de incubação, né, depois de um certo tempo, você começar a ter problema. Umas aves que são mais sensíveis vão se debilitar. Podem pegar uma enfermidade com o tempo até você perder essas aves. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Então não vale investir enquanto você não tem certeza que você tem um ambiente tranquilo para colocar um bicho de qualidade ali. E sempre com o cuidado de fazer a quarentena dele num local apropriado, separado, enfim, né? Distante dos demais, tá certo? Distantes no mesmo quarto não adianta, né? Porque às vezes você vai fazer um manejo, você põe a mão aqui, põe a mão ali, não lavou a mão no meio do período, né? Não lavou a mão direito. O próprio ar carrega alguns vírus, bactérias por ali, enfim. Então, posso estar falando alguma besteira, mas enfim, a questão é, no mesmo ambiente é complicado, tá certo? Enfim, eu sei que muitas vezes a gente acaba escutando e fazendo, e repetindo os erros, e a gente até aprende com esses erros, tá certo? Mas voltando à questão do portador, então tem essa referência aí no canal do Matos Viana, procurem aí, tem os vídeos do Brasília que falam sobre alguns portadores. Mais especificamente sobre a sua cor, adquira um casal melhor, e aí sim, você tem um ambiente tranquilo, bem acomodado, você está procriando bem, e aí não te agrada a qualidade, você investiu em aves melhores, ainda assim você não consegue chegar nas primeiras colocações ali. Aí sim, nesse ponto, pode ser interessante você detectar, nesse momento, né, 3 ou 4 anos de criação, não sei, depende do seu interesse, você vai começar a perceber o que é que está faltando nas suas aves. Como? Observando nos campeonatos brasileiros, seus concorrentes, enfim. Eu fiz isso uns 2, 3 anos, eu observava os concorrentes, quem ganhava, enfim, eu tentava entender por que aquele ganhou. Comparando com o meu, aquele tem mais melanina, ou tem o fundo mais luminoso, enfim. O que aconteceu? A gente tem que aprender observando. E aí também você vai aprendendo a selecionar melhor as suas aves, a acasalar melhor, aprendendo técnicas de acasalamento. Eu, no caso, já criava cães, enfim, para mim foi mais fácil, mas basta estudar e aprender. Tem informação nos canais, tem informação na FOB, na Brasil Ornitológico, tem milhares de locais aí de informação. Você pode conversar com criadores aí da cor que você cria. Dificilmente alguém vai te negar informação, um ou outro pode ser mais difícil de você conquistar. Por quê? Às vezes a pessoa também tem as suas atividades diárias, aliás, todo mundo tem, né? Tem o seu trabalho, tem outras atividades. Quer ficar quietinho aqui, por favor? Tem as suas atividades, tem o seu trabalho diário, e não está disponível 24 horas por dia para responder no momento que a pessoa manda mensagem, responder, ou telefonou, né? Atender o telefone. Eu, por exemplo, meu telefone particular em casa eu nunca atendo, porque de uns tempos para cá é só a Vivo que me liga, então eu prefiro para Vivo estar quase morto. Prefiro que eles não me encontrem, né? Eu estou cansado de propaganda e todo mundo já usa as redes sociais ou o meu celular, então, enfim, tem outros canais, então o telefone de casa raramente eu atendo. Então a pessoa já fica irritada porque não é atendida, né, naquele momento. Você tem que sempre tentar entender o outro, né? Qual foi a situação do outro que
gerou essa ou aquela expectativa, ou essa ou aquela frustração. Ah, o criador tal não me atende, mas você falou com ele uma vez e não foi atendido, ou ele estava ocupado e não pôde te atender. Isso acontece, né, pessoal? Então, tente com calma, num outro momento, enfim. Ou então desista, tem tantos criadores na cor que você cria, não tem? Pelo menos uma meia dúzia tem. Então, basta aí também você buscar informação. Na FOB tem o endereço de todos os criadores de todas as cores. Basta você fazer uma consulta lá. Tem vídeo aqui no meu canal explicando os caminhos, tá certo? Mas também a única coisa que cai do céu é chuva. E às vezes nem chuva. É isso, pessoal. Já é final da tarde, já tô com uma dorzinha de cabeça aqui com os problemas e umas gripe, umas noites mal dormidas aí, enfim. Então me desculpem por isso, mas fica o meu abraço aí para vocês, boa sorte e até o próximo vídeo.